noite. Boa noite de novo. Boa noite. Todos bem? Eu fico muito feliz de poder vir a esta casa falar sobre a doutrina. Eu agradeço muito o convite. Agradeço a oportunidade de vir aqui falar com vocês. O livro que eu decidi escolher para comentar hoje é uma obra do André Luiz, chamada Sexo e Destino. Alguém já leu? Não? Já leu? 1, 2, 3, 4 e eu 5. Ótimo. Esse livro é maravilhoso e eu indico a todos que leiam. A sequência das obras do André Luiz, várias delas são romances, mas também são artigos de estudo. E essa obra, a meu ver, ela junta as duas coisas. É um romance maravilhoso e é estudo. Então, se vocês aceitarem uma sugestão, tem 4 livros do André Luiz que são muito bons de ler. Não que os outros não sejam, mas ali as duas coisas, o estudo e o romance. É Nosso Lar, Sexo e Destino, e A Vida Continua, que já foi até filme, e Libertação. Libertação é um livro fantástico. Vocês já ouviram falar em umbral? Já, né? Esse livro, um relato pequenininho para vocês. Uma senhora estava dormindo e durante o sono a gente aprende na doutrina espírita que o espírito se desprende do corpo momentaneamente durante o período do sono e ele vai para onde quer, para onde se sintoniza. E André Luiz estava fazendo as suas pesquisas e naquele dia exato ele estava no umbral. Quando de repente ele vê um espírito diferente e ele pergunta: quem é aquela moça? Aí o instrutor dele diz: é uma encarnada. E o que ela está fazendo aqui no umbral? E eles vão lá averiguar. Todas as noites aquela mulher saía do corpo físico e ia para o umbral. A maioria de nós espíritas encarnados morre de medo só de pensar que vai para o umbral, né? Se o André, que é o André, ficou 8 anos, que dirá a gente? Né? Mas não precisa desencarnar, não. Essa mulher em vida ia para o umbral toda noite. Olha que interessante. Para quê? Se encontrar lá com uma moça muito inteligente, mas que começava a falar mal de quem? Do marido. Quando ela acordava no outro dia, como é que era o casamento? Já imaginaram? Então, senhores maridos, prestem atenção. Quando a mulher já acordar brigando, fala para a mulher: você veio do umbral. Por isso que é importante as nossas preces antes de dormir. Porque a gente pode direcionar o espírito, direcionar a nós mesmos para onde iremos. O inverso é verdadeiro, tá, gente? Quando o marido acordar nessa situação, você fala: marido, você veio do umbral. E melhorar essa situação. Então, esse Libertação, ele só tem uma pinceladinha rápida, ele é riquíssimo em informação, ok? Mas o livro que eu decidi falar hoje é o livro Sexo e Destino. Esse livro é atualíssimo, mesmo tendo sido escrito no começo do século XX. Ele conta a história de 2 famílias que estão muito ligadas. Vocês lembram que no livro do Evangelho existe família corpórea e família espiritual. Então, aquelas pessoas com as quais nos relacionamos hoje, nós podemos ter um laço muito forte com ela, tanto positivo como negativo. E esse laço que nos prende. Sua mãozinha, por favor, Lucia. Quando eu odeio alguém, eu estou mais presa do que quando amo. Quando eu tenho raiva de alguém, eu estou muito ligado. Quando eu amo,
que ela quiser, porque ela é um ser individual, com inteligência e vontade. Então, todo aquele que, aonde eu vou, você vai, aonde você for, eu vou, infelizmente, não está maduro, não lida com o amor, que o amor liberta. E é justamente sobre esse tema que fala o livro Sexo e Destino. Todas as pessoas aqui estão ligadas numa relação de um laço muito, de um nó, não um laço, de um nó muito apertado, ligado às energias sexuais. E olha, a Lucine deu essa prece que todos ganharam? Não? Vocês vão ganhar. Tudo que está escrito aqui nessa prece tem nesse livro Nosso Lar. Como nada acontece por acaso, né? É maravilhoso. Bom, para começar explicando esse tema, eu recorri ao Livro dos Espíritos, questão número 459 e 460. Que a pergunta é a seguinte: os espíritos, afinal, interferem ou não na nossa vida? Sim ou não? Todos concordam? Tanto positivamente como negativamente. Ok? Então, não é o espírito que vem lá bater na minha porta e fala assim: ô Rúbia, eu vou te obsediar hoje. Não, sou eu que abro a porta e digo: venha. Ok? Mas Rúbia, em sã consciência, quem é que quer ficar obsediado? Levanta a mão aí quem quer. Ninguém quer. Mas o que acontece com a gente? Todos nós temos uma sintonia e uma frequência, e aí, consequentemente, atraímos. Todos nós pensamos, e o pensamento é o que atrai. O sentimento, quiçá, as nossas atitudes. Não é? Então, a pergunta é: eles interferem ou não? Os espíritos interferem em nossas vidas mais do que imaginamos. Muitas vezes são eles que regem as nossas vidas. Olha que interessante. Se nós nos achamos pessoas inteligentes, em sã consciência, como é que alguém pode me dizer o que eu faço ou o que eu deixo de fazer? É uma boa pergunta, não é? Então, vou atacar com outra pergunta. O seu pensamento é seu? Você sabe de onde vem o seu pensamento? Se você quiser, você consegue parar de pensar? Quando as suas ideias estão num turbilhão, você consegue falar: para aí, esvaziar a sua mente? Só consegue quem faz meditação, ou quem exercita esvaziar a mente. Vamos ver se a gente consegue? Vamos lá. Ninguém pensa nada. Quem tiver assistido também não pensa nada. Não vale pensar que horas que eu tenho que parar de pensar. Isso também é pensamento. Não pensa nada. Não acabou a palestra não, gente. É pra vocês pararem de pensar. É difícil, né? É um exercício. Alguém conseguiu não pensar nada? Sim. Tudo bem. Tudo bem. E é assim, o pensamento chega, você tira. O pensamento chega, você tira. Mas é um exercício. Por quê? Porque quando a gente está nervoso e irritado, a gente tem que fazer esse exercício para não fazer uma bobagem. Ok? Isso é só para esquentar o tempo, tá? O livro Sexo e Destino, ele conta a história de duas famílias. A família do Cláudio Nogueira e a família da Dona Beatriz. Este livro, durante todo o tempo, ele conta a história da interferência do mundo espiritual no mundo terreno. Ok? Existe um mentor espiritual, que é o irmão Félix, que é ele que coordena todo o trabalho de ajuda espiritual às famílias envolvidas, as duas famílias envolvidas.
Então, primeiro eu vou contar um pouquinho de uma das famílias. A primeira família é a família não, é a segunda, Cláudia é a segunda. Do Pedro Neves e da Enedina. Eles eram casados, ambos desencarnaram. Falar mais alto? O senhor Pedro Neves, ele estava desencarnado, ele ficou no mundo espiritual, lá no nosso lar, durante 30 anos, trabalhando na espiritualidade, aprendendo como lidar com as famílias. E ele recebeu autorização para vir ajudar a filha, Dona Beatriz, que estava com câncer, prestes a desencarnar. Dona Beatriz, muito religiosa, fazia suas preces todos os dias e por conta disso, ela também teve a benesse do Pedro Neves, o pai dela, poder vir ajudar. Só o que foi que aconteceu? O senhor Pedro Neves, acostumado com o mundo espiritual, a fazer palestra, a dar aulas, a frequentar cursos, quando chegou na casa dele com a filha, ficou apavorado, horrorizado. Por quê? Ajudar os outros é muito mais fácil do que ajudar dentro da nossa casa. Porque na nossa casa, parece que a gente fica meio que sem ação, com as mãos amarradas, porque a gente está emocionalmente ligado com as pessoas. Então é por isso que a gente precisa lembrar que não é só a minha família que é minha família, todos nós somos família. E assim a gente olha o outro com um olhar diferente, para conseguir lidar com a nossa família, com os conhecimentos que nós já adquirimos. Pedro Neves, quando entra na casa dele, vê a filha dele tem mais ou menos 40, 50 anos. E ela está prestes a desencarnar. Só que o marido dela tem 60 anos e ele é dono de uma imobiliária. E ele traz a secretária dele para ser enfermeira da esposa. A secretária, vendo a possibilidade de ganhar um dinheiro, seduz o chefe. Ou seja, dentro da própria casa, ele tem a esposa que vai desencarnar e a amante. Imagine um pai vivenciando isso do outro lado, sem poder fazer nada, pedindo ajuda espiritual apenas, né? Porém, Dona Beatriz, que era uma religiosa, temente a Deus, crente na importância da fé, ela tinha um plano de saúde espiritual melhor do que o nosso. Ela tinha um médico 24 horas de atendimento no leito da Dona Beatriz. Por mérito. Qual era o mérito dela? A prece. Muitas vezes eu devo ter vindo aqui pessoas falando nos estudos sobre a importância do Evangelho no lar, não é? Vocês já ouviram isso? E às vezes a gente relaxa, dá pouca atenção, esquece de fazer o Evangelho no lar e a gente não sabe o erro que a gente está cometendo. Porque espiritualmente falando, o Evangelho, ele nos liga aos bons espíritos e é garantia de proteção na nossa casa. A casa da Dona Beatriz, embora esteja nesse clima que eu falei para vocês, do marido com a amante, ele tinha proteção espiritual o tempo todo. A outra família é a família do Dr. Cláudio. O senhor Cláudio é casado com a Dona Márcia e tem uma filha chamada Marina. E tem uma filha adotiva chamada Marita. Eu não sei porque colocaram nomes tão parecidos, né? Mas a Marita, ela é adotada porque ela era filha da empregada. E ela nasce dentro da casa deles. E a empregada pede para que eles adotem. Por quê? Porque aquilo era tão difícil para ela ser uma mãe solteira que ela tira a própria vida. E aí a família
decide adotar a criança. Só que no final do livro é que a gente vai descobrir por que isso aconteceu. Enfim, o Sr. Cláudio não faz a prática da leitura do Evangelho, ele não lê, ele não tem crença nenhuma, ele não agradece a Deus, ele não faz nenhum vínculo com a espiritualidade. Conclusão, a casa dele não recebe nenhuma proteção espiritual. Isso é de surpreender, não é? Porque a gente sempre ouve que Deus ampara todos os seus filhos, que Deus socorre a todos aqueles que pedem. Só que o Cláudio não pede, nem ele, nem a família. Então, esse já é o nosso primeiro aprendizado. Se nós não lidamos com essa proximidade, com a ajuda, com a espiritualidade, com a prece, seja qual crença for, por que é que seremos socorridos? Teremos sim a sugestão, a intuição, mas a escolha dos caminhos serão sempre nossas, correto? A família do seu Cláudio tem uma relação muito difícil. O Sr. Cláudio trai a esposa trai o Cláudio, e a filha, a Marina, é justamente aquela moça que trabalha de secretária na casa do seu Nemésio. Então vocês estão vendo que o pai age equivocadamente, a mãe e a filha. Não é? Então você já começa a imaginar que tipo de energia pesada está naquela casa. Bem, o Pedro Neves, ele tem o tempo todo, além daquele enfermeiro que cuida da esposa dele, da filha dele, a dona Beatriz, ele tem o socorro desse irmão Félix, que sempre socorre quando eles pensam. E várias vezes aconteceu do Pedro Neves, descontrolado, tentar agredir fisicamente o marido da filha dele, e o tempo todo ele ser interpelado por um outro espírito que literalmente segurava a mão que tentava agredir. Aí vocês imaginam como será a sensação do espírito encarnado quando um espírito desencarnado o agride, né? Então Nemésio sentia mal-estar, porque o espírito ele não pode fazer nada, né? Atravessa aqui. Mas a intenção e a vontade para o Nemésio vinha com aquele mal-estar. Tanto que ele ia procurar médico, tomava remédio, e era justamente a interferência daquele espírito dentro da casa dele. Tem uma situação especial que acontece na casa do senhor Cláudio, que mostra mais uma vez que alguns espíritos regem a nossa vida e não apenas interferem. Determinado dia, o senhor Cláudio está na casa dele lendo o jornal, ali, concentrado. E ele tinha dois obsessores de estimação. Você sabe que a gente tem, né? Estimação. Onde a gente vai, não falou, Luci, que a gente traz um monte de espírito com a gente? Tem uns que são de estimação. Eles ficam ali na porta esperando. A gente sai daqui, ele gruda e vai junto para casa. Ele se recusa a entrar. O Cláudio tinha dois. E o que acontecia? Ele estava lá lendo o jornal, concentrado nas notícias, que essa história se passa no Rio de Janeiro, provavelmente ele estava lendo o Globo. E de repente um espírito se aproxima dele. E aí a gente aprende na doutrina que não existe incorporação, né? Que ele não toma conta do seu corpo. Mas aquele espírito, ele entrou numa sintonia tão perfeita com o Cláudio, que ele falava, ordenando, beba. O Cláudio pegava o uísque, colocava no copo e bebia. Simplesmente obedecia. E o espírito
deslocava. Segundo, entrava na mesma sintonia que o Cláudio dizia: beba, também quero o meu. Ele punha outra dose, uísque para dentro. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, os botecos de Santos está tudo lotado, né? Lotado de encarnado e desencarnado. Por quê? Quando para pensar, se a gente toma atitude sem pensar no que está fazendo, automaticamente, quem é que está mandando aqui? Sou eu ou é alguém aqui assim do lado? A gente nunca para pensar. Então é bom que a gente pare e reflita. Porque a gente diz, sou maior de idade, sou dono da minha vida, né? Sei o que eu estou fazendo. Será? Ou será que a gente simplesmente obedece ordens? Quando isso acontece, o André Luiz e o Pedro Neves estão ali do lado e eles assistem aquilo e ficam aterrorizados. Como é que pode alguém simplesmente obedecer ordens desta forma de um espírito? E ainda perguntam ao irmão Félix: e se neste momento ele cometesse um crime? De quem seria a responsabilidade? E aí ele responde: responsabilidade partilhada. Porque quem atraiu o espírito foi o encarnado. É o pensamento, o sentimento, é a atitude, os hábitos que atraem quem gira à minha volta. Então sou eu que tenho que tomar conta. Aqueles espíritos serão responsabilizados? Com certeza. Mas o Cláudio também será. Esse espírito obsessor de estimação, se a gente puder usar essa terminologia, acompanha o Cláudio durante todo o livro, durante toda a história. Em determinado momento, André Luiz e Pedro Neves perguntam: mas na casa da Dona Beatriz existe proteção espiritual. Por que é que aqui na casa do Cláudio não tem? Não seria salutar para o Cláudio que nós retirássemos esses espíritos obsessores daqui? Será que ele não teria melhor condição de lidar com a vida, com as dificuldades? Quem sabe faria escolhas melhores? E a resposta do irmão Félix é a seguinte: quando nós convidamos para a nossa casa os nossos amigos, seria justo que eu dissesse: esse amigo eu não quero, para fora. Mas é meu, fui eu que convidei. Não, mas não é bom para você esse amigo. Eu vou colocar para fora. Não, mas fui eu que abri a porta, fui eu que convidei, fui eu que dei uma cadeira confortável para ele sentar. Então veja que interessante. A espiritualidade, ela não interfere no nosso livre-arbítrio. A espiritualidade amiga, aquela que quer o nosso bem. Ela não interfere no nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas. Então, se a gente quer a ajuda dos bons espíritos, quem tem que entrar em contato com eles somos nós. Da mesma forma como abrimos janelas e portas para os amigos obsessores. Ok? E era justamente isso que Cláudio fazia. Existe uma parte bem interessante do livro, que é assim: a Marita estava passando por uma situação muito difícil. E o André Luiz tenta inúmeras vezes se comunicar com os encarnados para que a pessoa tentasse ajudar a Marita. Então vocês imaginem a situação. Digamos que alguém encarnado, amigo nosso, conhecido nosso, estivesse neste momento passando por uma situação difícil. E de repente, a espiritualidade amiga quisesse que algum de nós ajudasse. Que recurso será que eles utilizariam? Vocês acham? A intuição, uma ideia, um pensamento. Só que para isso,
nós teríamos que estar sintonizados com pensamentos bons, não é? Se a gente estivesse assistindo televisão, assistindo jogo de futebol, será que a gente ia conseguir perceber? Se a gente estivesse concentrado no trabalho, será que a gente ia conseguir perceber? Não, né? Porque às vezes não vem na nossa mente assim, nossa, não sei por que me lembrei do fulano. Nossa, quanto tempo eu não lembrava da pessoa. Não vem na cabeça de vocês isso, de vez em quando? Será que não é a espiritualidade amiga pedindo para a gente fazer uma prece por aquela pessoa, ou ligar para ela para saber se está tudo bem, né? Mandar uma mensagem aí no Zap Zap para ver se está tudo certo? A gente nunca pensa nisso. E o livro, ele explica a dificuldade que o André Luiz teve de tentar contatar alguém para ajudar a Marita. E ninguém foi receptivo. Apenas um senhorzinho, um farmacêutico, que era espírita e que estava de bem ali com a vida, conseguiu ajudar a Marita. Aí, esse para mim também foi um outro aprendizado, que às vezes não é por acaso que nós nos lembramos de determinadas pessoas. Aquelas pessoas podem estar precisando de ajuda e a gente simplesmente ignora. A gente não dá a atenção que poderíamos dar. Não é? Continuando aqui. O Cláudio Nogueira, que é esse camarada que tem um obsessor de estimação, ele começa a olhar para essa filha dele adotiva com um olhar muito diferente. E o obsessor, ele pega todos os bons ensinamentos, inverte e começa a repetir na cabeça do Cláudio e começam a aparecer na cabeça dele ideias as piores possíveis. Tanto que ele acaba concluindo um ato sexual com a própria filha adotiva. A situação chega num ápice de desespero para a menina, e o Cláudio sempre ligado com esse obsessor. Aí a gente pensa, nossa, mas será que o obsessor tem esse poder? Infelizmente tem, porque nós permitimos. Mas será que não existe uma forma da gente ir num trabalho espiritual, pedir uma ajuda espiritual e tirar esse obsessor? Se a pessoa quiser, sim. Mas não tem solução? Tem. E esse livro mostra isso. No decorrer do livro, da história. Esse obsessor, que foi o causador de muitas, colaborando com muitas das desavenças, das desditas, das infelicidades, dos maiores erros cometidos pelo Cláudio, é justamente o espírito que depois fica ao lado dele, auxiliando na recuperação da própria Marita. Mas, Rúbia, isso é possível? Para a espiritualidade tudo é possível. Porque há neste livro um determinado momento em que aquele espírito, por amor a Marita, por amor ao Cláudio, olha que grau de amor é esse, entre aspas, uma obsessão, uma fixação, uma forma de atender a todos os seus desejos. Ele consegue ajudar o Cláudio. Mas o que aconteceu? Como é que isso se dá? Quando a Marita tenta o suicídio, depois desse fato, do relacionamento com o próprio padrasto, pai adotivo, desculpa, cai nas mãos desse Cláudio Nogueira um evangelho. Aquele farmacêutico espírita que eu falei para vocês logo atrás, ele conhecia a Marita porque eles trabalhavam no mesmo bairro, ele viu o desespero em que ela se encontrava e foi procurá-la no hospital.
Quando ele chega lá, ele vê o Cláudio Nogueira em desespero, e é claro, ele não sabia o que tinha acontecido, e ele pede se ele pode orar dentro do hospital. E aí, tem nesse livro uma prece maravilhosa. E ela é muito diferente das preces que normalmente nós fazemos. É mais ou menos assim. Ele chega com o evangelho aos pés da cama da Marita e ele pede permissão para orar, e o Cláudio agora, depois de ter tido em mãos o evangelho e o livro dos Espíritos, não, o evangelho, ele começa a pensar no mundo de uma forma diferente. E aí, ele faz a seguinte prece. Olha como é diferente. Deus, se for da sua vontade, que essa filha receba a cura. Se for da sua vontade, que ela melhore. Se for da sua vontade, que o melhor aconteça com ela, Senhor. Em nenhum momento da prece ele pede a cura, o restabelecimento, que ela saia andando, que ela se recupere. Todas as solicitações que ele diz, ele inicia, se for da sua vontade, Senhor. Por quê? O que será que é melhor para mim? O que eu quero ou o que eu preciso? O que será melhor para aquela pessoa que está acamada, que está caminhando pela rua, perdido, usando droga, ou aquele que está lá cheio de dinheiro, decidido aonde ele vai investir, que pode ser nos melhores ou nos piores lugares? O que será que é o melhor para essa pessoa? O que ela precisa passar? Para que haja uma cura, não física, porque a gente sabe que isso aqui é um mero evolutório, mas a cura espiritual. Porque se somos um espírito, e nós precisamos ter a consciência disso, a gente está aqui só de passagem. Mas é tão bom, né, ficar aqui. Aí a gente pensa que é eterno, mas não é. É tão divertido e a gente acumula, mas não é. Né? Então, na hora que ele faz essa prece, mudou toda a minha forma de ver a prece. Será que eu preciso olhar para Deus e começar a pedir um monte de coisa? Eu posso sim e devo pedir força, coragem para as minhas mudanças. Eu acho que essa prece aqui é maravilhosa, porque ela fala aqui até sobre os inimigos, né? Olha, ajuda-me a transformar meus rivais em companheiros e meus companheiros em entes queridos. E é justamente isso que acontece com esse espírito obsessor do Cláudio. Né? Porque quando a gente olha e vê alguém prejudicando alguém e é espiritual, a gente fala, tira esse encosto, né? Tira esse obsessor daqui. E ele, com o andar da carruagem, ele se torna um amigo do Cláudio, agora no lado bom, agora ajudando ele a crescer, agora ajudando no momento mais difícil da vida dele. Então isso pode acontecer com todos os obsessores que nos acompanham. Mas por que isso se deu, gente? Que quem mudou foi o Cláudio. Foi o Cláudio que teve acesso às informações da doutrina, que começou a ver a vida de uma outra forma e transformou o que existia dentro dele. O cuidado com a filha foi outro. O olhar para a própria vida e para a própria família foi outro. Este livro ele é transformador. Eu tenho em casa um audiobook. Quem tem preguiça de ler, compra o audiobook, baixa da internet e é lindíssimo. Nem que vocês ouçam uma parte da história por dia. É lindíssimo. São ensinamentos para o nosso dia a dia, são muito atuais. Então, esse espírito começa a ajudar o Cláudio. Então a gente aprende que, por mais cabeludos que sejam nossos obsessores, eles podem nos ajudar.
No decorrer da história, tá acabando, só tem 8 páginas, tá, gente? No decorrer da história, tem uma parte que também me deixou de cabelo em pé, que é o seguinte: o André Luiz e o Pedro Neves chegam no quarto da Marita para conhecer a história dela. E ela está lá sozinha, pensando na vida. E aí eu falei, ai, de novo os pensamentos. A Marita começa, do nada, entre aspas, a relembrar a sua própria vida. Mas, na verdade, quem produzia esse efeito na mente da Marita eram os espíritos. André Luiz e Pedro Neves tiveram a permissão de conhecer a história da Marita. Eles se aproximaram e ela começou a falar, quando eu era criança, começou a desenrolar a história. Aí eu falei, meu Deus, quantas vezes eu já fiz isso. Já comecei a lembrar da minha história e contava com riqueza de detalhes, tudo que aconteceu para mim, né? Ai, será que tinha algum espírito ouvindo? Ou fui provocada por algum espírito? A gente esquece que o nosso pensamento é a linguagem espiritual. Então isso pode ser sim um espírito auscultando, que é o termo que eles utilizam, os nossos pensamentos. Por isso, senhoras e senhores, cuidado com o que a gente pensa. Tem sempre alguém de butuca, de olho no nosso pensamento e sabe-se lá o que vão fazer com eles. Neste caso, era para aprender e tentar ajudar a Marita. Mas isso pode acontecer com todos nós, todos os dias, se a gente não cuidar dos nossos pensamentos. Os espíritos têm sim essa facilidade, essa capacidade. Tem um outro trecho aqui que chamou muito minha atenção, que é o seguinte. Determinado dia está lá o senhor Nemésio, né, que é o marido da dona Beatriz, com a amante dele conversando. Então, quando a gente usa essa palavra amante, a gente já vem com uma série de informações, o que é que pode acontecer quando um homem e uma mulher estão juntos e são amantes, não é? E aí eles começam a conversar, eles vão se aproximando um do outro, põe a mão no ombro, a mão no braço e tal, e vão ficando juntos. Naquele momento, André Luiz percebe que ele, como espírito, junto com Pedro Neves, porque o Pedro Neves fala, fica André, você vai ver até onde isso vai dar. E o André Luiz fala, não, eu não quero ver. Ele, por favor, fique, você vai ver até onde isso vai dar. E aqueles espíritos emitem pensamentos que criam naquele casal uma energia como se fosse colocar fogo na fogueira. Eu vou repetir para vocês o texto. O autor espiritual, em certo ponto da narração, reconhece que, se concentrando no casal de amantes, em censura e expectativa maliciosa, agravou-lhes o apetite sexual. Isso nos mostra que até mesmo espíritos já trilhando o bem não podem se entregar à curiosidade enfermiça. Olha que rico aprendizado. Às vezes, a gente vai assistir um programa de televisão ou uma discussão, a gente fala, quer ver que ele vai bater nela, quer ver que ela vai não sei o quê, quer ver que... A gente fica colocando aquele monte de pensamento, na hora que pega, não falei que tá confusão. Olha o poder que o nosso pensamento tem. Então, qual que é o correto? Fazer aquilo que o André Luiz queria fazer. Não fez, mas que ele queria fazer, que era sair do lugar e fazer uma prece. Presta atenção, quando a gente vê acidente na estrada, todo mundo reduz a velocidade para ver quantos mortos tem, deixa eu ver se tem sangue. A gente ainda tem isso. A gente precisa corrigir em nós. E o André Luiz fala, André Luiz confessa remorso por essa sua atitude imprópria. Fica para nós a sublime lição de humildade, lição maior até mesmo que o próprio ensinamento que tal procedimento é inconveniente. Então,
a gente tem que ser a turma do Deus disso, né? Oh, para com isso, para com isso, para com isso. E acabar ali, não ficar colocando fogo na fogueira, porque o nosso pensamento coloca fogo na fogueira. Então, vamos lembrar assim, tem uma discussão, faz uma prece, porque se os encarnados mandam o pensamento, imagina se tiver uns 14 desencarnados, vai, dá um soco nela, vai. Imagina a confusão como aquele foi. Ok? Esse também é um grande aprendizado para nós. Aí, para encerrar, né, que eu já estou falando muito, esse mentor, o irmão X, ele é chamado pelo Pedro Neves e pelo André Luiz, porque o Pedro Neves estava desesperado, gente. Ele não estava aguentando mais ver a filha sofrer e ver a situação da família dele. E ele pergunta, não dá para fazer nada com esse meu genro, né? Marido da filha? Aí o irmão X diz o seguinte, pense, Pedro Neves, isso vale para todos nós. Quem você acha que tem mais condição de ajudar? Nós que começamos a dar os primeiros passos a caminho da compreensão, ou aquele que sequer se deu conta de que está equivocado? Lição de casa, para a gente pensar. Todas as vezes que a gente achar que o outro pode fazer aquilo que a gente nem consegue fazer ainda com a nossa vida, embora a gente já saiba, já tenha lido, já tenha estudado, sabe tudo que tem que fazer, né? Então a gente pode também, agora durante o passe, na hora que a gente for dormir, pedir a Deus o discernimento, a clareza, para que a gente possa agir da melhor forma na nossa vida e nessa encarnação. Obrigada a todos e uma excelente noite a todos.